Nas aulas acerto tudo, na prova erro tudo. Tudo que eu acertava nas aulas. E isso, gente, tem deixado muita gente no processo de habilitação preocupada. Muita gente encafifada. Mas como é que na aula eu acerto tudo? Meu instrutor diz que eu estou pronta para a prova, que eu posso ir para a prova, que eu não vou ter problema. Mas quando eu chego no exame, aí eu começo a errar em sequência. Parece que abre a torneirinha do erro, é uma sangria total. E aí, na somatória de pontos, acaba reprovando e alguns até com falta eliminatória. E aí vem aqueles questionamentos: caramba, deixar o carro morrer é uma coisa que eu não deixo na aula. Como é que eu deixei o carro morrer aqui? Ou então, seta, eu sempre acerto isso e agora o que deu errado? Por que que nas aulas eu acerto tudo? Temos um cenário nas aulas. E no exame prático eu erro tudo, segundo cenário. Dois cenários bem diferentes. E a gente vai falar sobre eles e te explicar por que que nas aulas você acerta tudo e por que que no exame prático você erra coisa que não errava nas aulas. Então eu te convido para uma reflexão para você entender bem esses dois cenários distintos. Já começa por aí. São cenários diferentes. Vamos lá. Fala para mim, como é que você chega na tua autoescola para fazer a aula? Você vai fazer aula na autoescola. Quando você vai para o exame, você vai fazer prova. Será que tem alguma diferença? Vamos lá, a pessoa chega na autoescola, já conhece a atendente, já conhece o instrutor, o outro instrutor, já fez amizades ali, conheceu pessoas que estão no mesmo processo, já cumprimenta. E aí, como é que vai tua aula? É um troço descontraído, é uma coisa descontraída. O instrutor vem para você sorrindo, e aí, bora, vamos fazer aula, vamos lá, vamos corrigir as coisas aí que estava meio errada na última aula, vamos corrigir? Bora, vamos para cima? Então vamos. Que maravilha, que delicinha que é. O instrutor é bacana, o instrutor é legal, ou um instrutor é mais na dele, enfim, cada um tem um perfil, mas você está indo para uma aula. Do seu lado você tem um instrutor. Na prova você tem um examinador. O instrutor está ali para te ensinar, para te explicar. O examinador não vai te ensinar nada, não vai te explicar nada. Ele vai sentar com a pranchetinha dele do lado ali ou com o tablet, vai te cumprimentar, te dar bom dia e dizer: quando estiver pronta para começar, pronto para começar, eu aciono o cronômetro. Percebe a diferença? Na autoescola, do teu lado, tem um instrutor. Se algo der errado ali, qualquer coisa der errada, o aluno, um carro cortou o carro da autoescola, por exemplo, e o aluno ainda não domina a frenagem de emergência. O instrutor vai dominar. O instrutor vai usar os pedais para fazer a frenagem de emergência. O aluno fez uma conversão muito aberta, ele está indo lá para a contramão. O instrutor vai puxar o volante, porque a gente é treinado para isso, com técnicas para puxar o volante. Por que técnica? Tem uma técnica, porque o aluno, quando ele se assusta, ele puxa o volante muito rápido. E o instrutor, ele tem que fazer uma força, na verdade é uma técnica, mas se o aluno puxa forte demais, dependendo como o instrutor vai puxar o volante, isso não vai dar muito certo. Então tem uma técnica que a gente usa o braço como uma alavanca e consegue neutralizar o movimento do aluno e trazer o carro de volta com segurança para a faixa. Quando você está num exame prático e faz isso, o examinador, se não tem ninguém na rua, se é uma rua tranquila e o aluno fez aquela conversão aberta, ele pontua.
talvez nem seja necessário meter a mão no volante, mas tem uma diferença. Quando o instrutor mete a mão no volante, ele te explica o que deu errado e pede para tu fazer certo. Quando isso é numa prova, o examinador te tira pontos, porque na vida real é complicado. Na vida real pode resultar numa colisão, que é aquilo que ninguém quer. O ambiente da aula é mais descontraído, você está aberto para aprender, não tem aquela tensão, aquela ansiedade tão alta quanto no exame de direção. Ao passo que durante o exame, aí fica complicado. Quando você chega na autoescola, tranquilinho, relaxado, você não vai chegar no local do exame dessa forma. A maioria das pessoas não. O simples fato de dizer tem uma prova, muitas pessoas já começam a fazer uma cobrança cruel, ferrenha, sobre si próprias. Uma cobrança maior daquela que é um parente teu que está te cobrando. E aí, tem que passar na prova, hein? Já reprovou. Ou no local de trabalho. E aí, agora vai? Pô, tô torcendo por ti, vai lá. Ou tem aqueles que têm outro tipo de reação. Faz piada e que não é legal, não é bacana. O aluno, o candidato que vai para o exame prático, ele tende a se cobrar um pouco mais. Alguns ficam com a autoestima abalada, porque já reprovaram outras vezes. Desenvolvem um padrão de comportamento que acaba sendo vicioso. Por exemplo, a pessoa fica insegura, ela não acredita que ela seja capaz de aprender, ela não acredita que ela seja capaz de desempenhar bem aquilo que ela faz na aula lá no exame. A questão emocional pesa, mas ela não deve ser um peso morto sobre os teus ombros, te empurrando para o chão. Não deveria ser dessa forma. Não deveria ser assim. Ah, Márcia, mas se eu faço certo na minha aula, é porque eu aprendi. Se você faz certo na tua aula, por exemplo, o carro não morre. Durante as aulas, não, é raro, é muito raro. O carro não morre mais durante as aulas. Mas aí eu vou pro exame, eu tô tensa, eu tô ansiosa. Quando a ansiedade bate muito forte, o fator ansiogênico dispara. E a ansiedade, gente, tem um detalhe. Ela tem um pico. Ela dispara, 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 fica altíssima. Só que chega num ponto em que ela para. Ela para e ela começa a descer. Essa curva ansiogênica, a curva da ansiedade. Alguns demoram um pouco mais, até que essa curva comece a descer. E aí é que tem a diferença. Eu sei de aluno, já vi muito disso, aluno desistindo do exame, abandonando a prova. Não, estou nervosa, não consigo. As reações são as mais diversas e isso atrapalha muito. Então, o que eu quero que você entenda, eu gostaria de te ajudar muito nesse sentido, para que você entenda, são 2 cenários diferentes. Na aula, eu tenho um instrutor que me ajuda. Na prova, eu tenho um examinador que me avalia. Na aula, o meu carona é o instrutor, mas ele tem pedais que ele vai usar e não vai me tirar ponto se eu errar, e ele tem a mão no volante para me ajudar a evitar um acidente, uma colisão. Quando o examinador vai pisar nos pedais para você ou puxar o volante, se ele vai puxar o volante, é para evitar um acidente. E isso já é uma falta eliminatória. Então, você está eliminado. Eliminado da prova porque cometeu um erro gravíssimo. E todas as pessoas que vão fazer prova, elas passam, pegam a CNH. Primeiro carro disponível que elas tiverem, elas vão querer dar uma voltinha, isso é normal. Bate aquela ansiedade, minha primeira voltinha de carro habilitada, eu vou sem treino. E eu posso afirmar para vocês que a autoescola não tem tempo de ensinar 1% daquilo que o trânsito nos cobra.
Porque no trânsito, para guiar um carro, você tem os fundamentos para botar o carro em movimento, que você tem que dominar, mas você tem também lidar com o inesperado. Isso é muito presente. Na autoescola, você lida com situações esperadas. Você tem aula nas ruas mais calmas, nas ruas mais tranquilas. A maior parte do tempo não é no horário de pico que você está tendo aula na autoescola. Sempre fazendo os mesmos caminhos. Vai chegando mais para perto do final das aulas práticas ou nas aulas adicionais que você comprou, o que vai acontecer? Vai começar a fazer mais o percurso, treinar mais o percurso, treinar mais a baliza. Então, a gente pode dizer que o fator emocional pesa e é isso que faz o aluno errar? Na maioria das vezes, sim, é o que acontece. Em outros casos, o aluno pensa que ele estava fazendo certo nas aulas. E isso, gente, eu vi, olha, quando a gente vai trabalhar numa autoescola e a gente é instrutor novo, a gente não começa logo de cara. Você vai para uma autoescola, primeiro você vai fazer o estágio. O estágio na autoescola, tu vai estagiar para fazer um relatório para apresentar para o teu professor, ele vai te avaliar para ver se você é aprovado no curso de instrutor. Então, agenda com o diretor de ensino, assiste às aulas de moto, de carro, faz o teu relatório, você não pode apitar nada, falar nada, simplesmente escrever, sem juízo de valor, sem colocar a sua percepção das coisas, colocar como realmente foi. Ah, o aluno estava usando tremidinha e o pé estava muito alto e o carro morreu. Aconteceu isso 50 vezes na aula. O instrutor continuou dizendo para o aluno tentar fazer aquilo ali, ponto. E quando já é instrutor novo, que pretende trabalhar numa autoescola, a pessoa passa por um treinamento, ela fica mais ou menos um mês fazendo um treinamento ali. E vai acompanhar as aulas dos outros instrutores, que serão os seus colegas de trabalho. E a gente tem visto muita coisa, eu não quero entrar aqui em questão ética, mas durante as aulas, a gente vê que uma explicação poderia resolver um problema. E o instrutor não fala, o aluno continua com o problema e o aluno continua achando que ele está fazendo certo. Vou te dar um exemplo. Quando, num desses estágios que eu fiz e nesses acompanhamentos na autoescola, para trabalhar na autoescola, o que aconteceu, o que acontecia com frequência? Vou te dar um exemplo de um retorno de 3 pontos. A voltinha no meio da rua, ou no fim da rua. O aluno, ele não domina freio e embreagem. Ele não achou o ponto. Não são feitos muitos exercícios em que se utiliza freio e embreagem. Sempre se pede a famigerada da tremidinha. Tremidinha é o ponto mais alto em que o carro avisa que vai morrer. Então, o aluno busca a tremidinha para movimentar o carro, não só em linha reta, mas também na baliza, mas também no retorno de 3 pontos, saindo de um cruzamento, nas conversões, quando o carro está parado e precisa fazer a conversão, esperando os outros veículos passarem. E o que eu observei muito é que o carro chega a fazer aquele barulho metálico, brrr, brrr, avisando que vai morrer. Esse era o momento do instrutor dizer para o aluno, sabe o que é esse barulho? O carro está avisando que vai morrer. Sabe como conserta? Abaixa um pouquinho o teu pé na embreagem, não demais, que daí o carro fica parado ou volta, mas abaixa um pouquinho o pé na embreagem, que aí você vai ter o controle do carro de novo, ele vai ficar bem macio e não vai morrer. Mas a gente não vê um instrutor falando isso. Não vê. Teve uma das aulas que eu acompanhei em que a aluna foi fazer uma conversão de terceira. Vinha outro carro, ela se assustou, ela não freou, ela passou direto e tirou fininha
do caminhão. Vinha um carro e vinha um caminhão. A instrutora utilizou os pedais ali e depois perguntou: se assustou, Márcia? Não, tá tudo bem. Quietinha, não posso interferir na aula. Não posso perguntar, não posso falar nada, só tenho que aprender, ver como tá fazendo. Então, são situações em que um instrutor não fala para o aluno vai com essa dificuldade para a prova e ele acha que ele estava fazendo certo. Então, sempre desconfiem. Na aula eu acerto tudo. Será que acerta tudo mesmo? Porque se acertasse tudo, não iria com o emocional tão abalado para a prova. Estou falando batendo uma grande real para vocês, passando a visão para vocês. Porque em muitos casos é assim. Tem instrutor que por qualquer motivo dele, ele não vai falar para o aluno: puxa vida, já falei para esse aluno 1000 vezes, ele continua fazendo erro, não sei como é que vou ajudar esse aluno aí. Aí deixa correr solto na aula. Na maioria das vezes, as pessoas reprovam na baliza. E ou é batendo a traseira no cone ou a frente do carro no cone. Ou seja, na entrada da baliza ou na saída da baliza. E aí o aluno, quando ele bate na entrada, ele pensa: errei o ponto. Não, você não errou o ponto. Já vi muito aluno que não errou o ponto, entrou certinho, mas bobeou na hora de parar o carro. Ou ele até parou o carro certinho, mas na hora dele dar aquela ajeitadinha para botar o carro de ré, chegar mais pertinho da baliza, encontrar a baliza ali no espelho retrovisor de dentro, a pontinha dela, esconder a pontinha da baliza. Sabe o que deu errado, gente? Pedal. E o aluno achando que ele é ruim de baliza, mas foi o pedal. A baliza, ele estava fazendo a manobra perfeita até ali. Por quê? Porque ele está de ré, porque ele busca a tremidinha. A tremidinha é o ponto mais alto em que o carro avisa que vai morrer. E quando você tira o pé, quando o carro não morre, ele vem com tudo para trás. Ele não chega assim suave, você com o carro bem suavezinho, parando ele bem suavezinho. Não, ele chega estúpido, porque a tremidinha fez o carro ir meio estúpido para trás. E é onde bate no cone. Mas como, Márcia, eu entrei, eu fiz certinho, eu fiz muito certinho. Eu tenho certeza, eu olhei os pontos, eu treinei muito isso com o meu instrutor na aula, fiz tudo certo na aula. Mas e o pé, que não corrigiu, que não estava chegando suave? Estava fazendo certo, mas o pé estava chegando meio estúpido. Era só corrigir esse detalhe, que aí o carro para, você tem controle total do carro. Ele para na hora que você quer que ele pare. E na saída da baliza, por que bate? Ou o aluno se atrapalhou na voltinha e meia para tirar o carro da vaga, ou o aluno não girou todo o volante para sair, ou o aluno não deu ré. Ele está muito próximo da frente do cone. Márcia, na minha aula eu acerto tudo, eu viro todo o volante e saio da baliza. Não quer dizer que você fez certo na aula e errou na prova. Nessa questão da virada de volante, porque o problema não está na virada de volante, está na noção de espaço. Percebeu? Eu estou sendo clara para você, para te ajudar a compreender essa questão que deixa tanta gente bolada, tanta gente confusa, tanta gente com um pensamento contraditório. Na aula eu acerto tudo, na prova eu erro, mas pode ser que na tua prova você não tenha errado aquilo que você acerta sempre na tua aula. Márcia, eu viro o volante todo na minha aula e dá certo. O problema não estava no volante. Ou estava no pedal, que o carro chegou muito estúpido e encostou na baliza de trás. Ou estava na falta de espaço. Você fez certo, que nem faz na tua aula. Virou tudo o volante, só que não tinha espaço. Foi aonde tu encostou. Foi aonde tu acabou batendo na baliza e perdeu a tua prova toda. Então, gente, acompanhem os vídeos aqui no canal. Acompanhem as quartas práticas.
acompanhem os vídeos em que eu explico em detalhes, eu ensino para vocês do jeito que eu dirijo no meu dia a dia. E vocês vão perceber isso nas videoaulas, quando eu levo um carro de um lugar ao outro, quando eu gravo um determinado tipo de aula. Você vê a posição da minha mão no volante, como eu faço cada fundamento. Então, sempre que acontecer alguma coisa e você se questionar, ou você se questionar agora em relação aos resultados que você teve em 2024 antes da prorrogação. Quando você se questionar, mas eu acerto tudo na aula. Peraí, congela esse momento. O que foi que eu errei? Eu sempre pergunto para o aluno, às vezes as pessoas vêm nos comentários, eu reprovei 2 vezes, 3, 4, 5, 6, eu reprovei. E quando eu pergunto no que foi que você reprovou, a pessoa não sabe me dizer. Como é que você vai consertar uma coisa se você não sabe onde errou? Tá tudo bem, tá tudo certo, você tá aprendendo. Então, se você não sabe onde errou, pergunta para o teu instrutor. Pergunta para ele. Olha, aconteceu isso na minha prova. Geralmente, o examinador conversa com o aluno, dá o resultado para o aluno junto com o instrutor. Ou mesmo não dando o resultado, o instrutor está junto. E ele fala algumas coisas, erros que ele verificou, constatou ali durante a prova. Conversa com o teu instrutor, verifica se é isso. Ou você tem o componente emocional pesando muito, que é a ansiedade, mas para isso existem exercícios aqui no canal que a gente vai fazer, exercício de PNL, de programação neurolinguística, exercícios mentais, emocionais, práticos. Tem todo um arsenal de videoaulas aqui para corrigir a dificuldade que você tem. Pensa numa dificuldade que você tem. Pensa numa, qualquer uma. Tem vários vídeos te ajudando a entender como faz esse fundamento e a como corrigir. E também, para quem é muito ansioso na prova, tem o curso Aprovada 2025. Esse curso tem 40 videoaulas em que eu falo sobre a questão do medo, do nervosismo, da insegurança, faço exercício junto com vocês, explico sobre como lidar com o medo do examinador, para você ter um outro olhar para o examinador, um outro olhar para você enquanto candidato que está terminando um curso para se tornar motorista. Esse curso ele tem 40 videoaulas e ele custa R$40. São 40 videoaulas. Tem também os 15 áudios motivacionais preparatórios para a prova do Detran. São áudios motivacionais específicos para a prova do Detran. Você faz uma preparação de 15 dias, mas tu ouvir os áudios mais vezes, a tua preparação vai ter uma quantidade de dias maior. Tem vídeo para véspera da prova, noite anterior da prova, exercícios para quem tem ansiedade noturna, que não te deixa dormir por nada nesse mundo. Tem uma musiquinha de fundo, um sonzinho relaxante de fundo, na verdade é um binaural. Ele te acalma, te tranquiliza, ele te ajuda a controlar a ansiedade, os sentimentos, te deixa mais calmo, mais tranquilo, mais focado, mais concentrado naquilo que você está fazendo. R$30, R$40 também esse curso. Olha só, gente, quanta coisa. Tem também o curso preparatório da prorrogação, para você rever em aulas específicas, em aulas que são exclusivas, não tem no canal, por isso que vende o curso, por isso que está lá no curso, porque não tem no canal. Se tivesse no canal, não teria por que fazer um curso e ainda vai aproveitar esse curso para quando você se habilitar, começar a fazer passo a passo. Márcia, o que eu tenho que treinar primeiro? Tá tudo lá o que você tem que treinar primeiro, o que você vai treinar primeiro, o que você vai fazer primeiro. E sabe qual é o bom desse curso, gente? O bom desse curso é que você faz o módulo e eu peço, grave um vídeo fazendo o exercício que eu te ensinei e manda para mim para eu fazer a correção. Pois é, pouca gente se utiliza
desse recurso. Porque se a pessoa segue os módulos, se ela grava, se ela manda, se ela envia para eu ajudá-la, não é para dar nota ruim, não, é para ajudar a pessoa a entender. Ajudar a pessoa a entender aquilo que precisa ser feito. E eu digo na hora, ó, precisa corrigir isso aqui, vamos mexer isso aqui, faz um outro exercício. Eu personalizo o curso para a pessoa, faz esse exercício aqui, ó, que vai resolver o problema. Então, são oportunidades imperdíveis para você e para mim também. Existe um discurso, né? Um discurso em torno de quem vende curso. Eu vou ajudar a pessoa. Eu ajudo você e você me ajuda. Me ajuda a me tornar melhor instrutora, me ajuda a conhecer a tua história, me ajuda a te ajudar a criar um plano de treinamento personalizado para você. E que você não vai jogar fora, não. Vou comprar só para passar na prova e depois não serve. Serve para a tua vida inteira de motorista. Para te formar motorista. Para aprender aquilo que não deu tempo da autoescola te ensinar. O que você aprende em 24 horas? Eu estou falando 24 horas de 60 minutos. O que tu aprende? Será que tu vai aprender a dirigir em 24 horas? Comecei hoje 9 da manhã, amanhã né? Amanhã 9 da manhã já aprendi a dirigir. Ilusão, não bota isso na tua cabeça. Na autoescola, a hora-aula é de 50 minutos. E às vezes nem chega a 50 minutos, né? Tempo que vai até o local e que volta para a autoescola, enfim. Dirigir, gente, é muito sério. Dirigir é muito mais do que colocar o carro para andar. E todos esses erros que você comete nas aulas, no exame prático, tem tudo isso no curso detalhado para você, é personalizado e entra para o grupo de WhatsApp hoje mesmo, acabando aqui. Você entrando para o curso, você já interage comigo e com a Maria dentro do grupo e com a comunidade. Sabe o que é um sentido de comunidade? Comunidade é um grupo de pessoas que têm as mesmas dificuldades, que querem aprender, que conhecem histórias parecidas com a sua, que conhecem pessoas que quando você está para baixo, sem acreditar em você, com a tua autoestima baixa, vem o socorro. Vem o alento, vem o alívio, vem aquele momento, vem o bálsamo, né? É você ser ouvido do jeito que você está, com as dificuldades que você tem, você ser amparado pelas pessoas e trocar experiências dentro do grupo. E não é o grupo só para aprender a dirigir. Lá a gente fala de tudo, orienta sobre multa, sobre dúvidas, sobre um monte de coisa, sobre muita coisa. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro hoje. O tema foi você que escolheu. Você pode continuar sugerindo. Vou colocar, acabando a live, já vou colocar a enquete. Nós vamos falar mais sobre isso na segunda-feira. E respondendo as suas dúvidas sobre a live de hoje. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir qual é a tua angústia, qual é o teu sentimento, eu quero ouvir qual é o teu pensamento sobre isso, eu quero ouvir de você qual é a tua dificuldade para eu poder te ajudar. Porque uma dificuldade, ela aparece de uma maneira ampla, mas quando você vai falando com as pessoas, com a pessoa, vai ouvindo, ela vai te dizendo a dificuldade dela, mas tem aqui um detalhe que você não pensou, que você não observou. E é aquele detalhe que você não observou que te faz dizer, na aula eu acerto tudo, na prova eu erro tudo. Mas pensa, baliza, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço e marcha. Você precisa saber essas 5 coisas para fazer baliza. Não é que você faz baliza certo na tua aula e erra na prova. Qual foi o fundamento que você não estava tão bem, que você precisava ter treinado um pouco mais? Qual foi o fundamento da baliza desses 5 que fez você errar? É isso.
Fica ligado porque a gente vai trabalhar todos os temas. Você pode sugerir os temas. O canal é feito para você. O canal é todo feitinho para você, para te ajudar. O canal é feito para tirar as tuas dúvidas e produzir o conteúdo que você quer ver. Qual conteúdo que você quer ver no canal? O que você gostaria de ver? Conta para mim. Eu vou lá e gravo a videoaula para você. Gravo a aula prática, faço uma live para responder a tua dúvida. Se você se interessou por alguns dos meus cursos, é só você se ligar na descrição desse vídeo, tá? Na descrição, abrir o vídeo, tem a descrição embaixo. Lá estão os links para você entrar para os meus cursos desses da prorrogação, que vão te ajudar na prorrogação, mas vão te ajudar também depois dela. Ou você que já é habilitado e está sentindo a diferença de dirigir com o instrutor e agora ter que dirigir sem instrutor. Vamos lá, gente. O mais importante é saber dominar o veículo. E eu vou te ensinar a dominar o veículo como você domina o seu próprio corpo. São degraus que você tem que subir. Não adianta esticar a perna demais, a ansiedade de querer dirigir logo se você não domina o veículo com segurança. Sua segurança e a dos outros. Eu vejo você na próxima live, aquela que você vai escolher. Porque a enquete, me dá 5 minutos, a enquete já está lá no ar. Porque aqui no canal a gente cuida do teu emocional, da prática, explica o fundamento. E está junto com você nesse processo de prorrogação. Você não está sozinho. E como eu digo, as pessoas só precisam de alguém que acredite nelas, que aposte nelas, que ensine para elas, que explique para elas aquilo que elas ainda não sabem, para que saibam e saibam desenvolver, consigam chegar lá, dar o seu melhor no exame, na prova. Eu sou capaz, eu vou dar o meu melhor e eu vou mostrar ao examinador que eu serei, sim, uma ótima motorista, um ótimo motorista. Eu acredito em você. Por mais que você não acredite em você, eu acredito. Você não está sozinho. O meu nome é Márcia Pontes e eu sou especialista em ajudar as pessoas a superar o medo de dirigir. Até a próxima, pessoal. Vem comigo! Vem comigo!